Ei, meu nome é Henrique. Tenho 29 anos. Até 2 meses atrás, eu era só o professor de cursinho que pegava o mesmo ônibus lotado todo dia, voltando para casa sem olhar para ninguém. Aí, numa tarde de chuva, uma mulher casada, elegante, rica, encostou no meu ombro e sussurrou no meu ouvido. Faz de conta que a gente se conhece. Eu senti o perfume dela misturado com a chuva, o calor do corpo dela contra o meu, e respondi sem pensar. Quão bem a gente se conhece. Ela sorriu. E 3 semanas depois, sem aliança, me disse: guarda bem esse lenço. Às vezes é tudo que a gente tem para lembrar que não foi só imaginação. Se você está vendo isso agora, fala de onde você é nos comentários. Porque eu ainda não sei se o que a gente fez foi errado. Eu sempre soube que o ônibus das 6h40 era uma linha estranha. Saía do centro, cortava os bairros populares e terminava bem ali, na portaria dos condomínios de luxo. Misturava gente como eu, com mochila pesada e cansaço no rosto, com algumas poucas figuras muito arrumadas voltando para casa. Naquela tarde, eu estava saindo do cursinho com o mesmo peso de sempre. Tinha acabado de apagar as luzes da sala, guardado o apagador cheio de pó de giz, recolhido os cadernos esquecidos pelos alunos. O coordenador me pagou com dinheiro trocado, notas amassadas que mal davam para cobrir o aluguel atrasado. Eu enfiei tudo no bolso e olhei para o relógio. 6h20. Se eu corresse, dava tempo. Júlia apareceu no corredor, com aquele jeito dela, sorrindo grande demais para a hora do dia. Henrique, a gente vai no barzinho ali da esquina. Vem com a gente. Eu balancei a cabeça. Não dá, Ju. Tô morto. Preciso pegar o ônibus. Ela cruzou os braços. Você sempre precisa pegar o ônibus. Nunca tem vida social, cara. Eu dei de ombros, ajeitei a mochila e saí andando. A verdade é que eu não tinha energia para fingir que estava bem. Fazia quase um ano desde que a Raquel tinha terminado comigo, dizendo que eu não tinha ambição, que era cansativo ficar com alguém que só olhava para o chão. Talvez ela tivesse razão. A caminhada até o ponto era sempre a mesma. Ruas movimentadas, letreiros de cursos, lojas de produtos populares, cheiro de pastel de rua. Eu passava por tudo aquilo sem realmente ver. Só queria chegar em casa, tomar um banho, comer alguma coisa e dormir. Quando cheguei no ponto, o ônibus já estava dobrando a esquina. Seu Ademar, o motorista, me viu e fez um aceno automático com a cabeça. Ele me conhecia de tanto me ver todos os dias, no mesmo horário, sempre sozinho. Subi, passei o cartão. O som do apito na catraca era reconfortante de um jeito estranho. Significava que o dia de trabalho tinha acabado. Escolhi um lugar perto do meio, encostado na janela embaçada. A luz amarela do ônibus tremia com o balanço do motor. Os bancos estavam quase todos ocupados. A senhora com sacolas, o rapaz de fone, o homem engravatado dormindo em pé. Eu gostava daquilo, do anonimato, da sensação de estar numa bolha entre o mundo do trabalho e o mundo vazio de casa. Naquela noite específica, o ônibus balançou numa curva mais fechada. Uma passageira qualquer encostou brevemente no meu ombro. Eu pedi desculpas por reflexo, mesmo sem ter culpa. Ela nem respondeu. Aquele toque não significou nada. Mas logo, um toque parecido mudaria tudo. Passaram-se alguns dias de trabalho repetitivo. Tudo parecia igual. Até aquele fim de tarde de quarta-feira. Eu estava saindo do cursinho, recusando mais uma vez o convite de Júlia para o bar, indo direto para o ponto. Mas quando subi no ônibus, senti algo fora do padrão. Não sabia exatamente o quê. Foi quando eu a vi pela primeira vez. Ela estava sentada a alguns bancos à frente, do lado da janela. Uma mulher negra, impecavelmente vestida. Blazer bem cortado, sapatos de salto discretos, uma bolsa cara no colo. O cabelo estava preso de um jeito elegante, simples, mas caro. Ela destoava completamente daquele ambiente. Eu me perguntei o que alguém como ela estava fazendo naquela linha, naquele horário, naquele ônibus tão apertado.
Quando passei por perto para sentar a alguns lugares atrás, senti o perfume. Amadeirado, discreto, o tipo de cheiro que não sai fácil da memória. Ela olhava pela janela, com uma expressão cansada, mas firme. De vez em quando mexia no celular. Vi o brilho da aliança na mão esquerda enquanto digitava. Tentei não olhar muito, mas olhei. Não trocamos uma palavra, nem um olhar direto. Só aquela consciência estranha de que ela estava ali, ocupando um espaço que parecia não ser dela. Quando o ônibus se aproximou do meu ponto, vi que ela também se levantou. Descemos na mesma parada. Eu peguei minha bicicleta encostada num poste e ela caminhou em direção a uma portaria com guarita, câmeras e porteiro de terno. Um condomínio de luxo, obviamente. Naquela noite em casa, comendo macarrão requentado em pé na cozinha, eu percebi que ainda estava pensando nela. Na mulher do ônibus. Não era atração. Não ainda. Era só curiosidade. Fui até a janela. Dali eu conseguia ver, ao longe, o movimento de ônibus no ponto final. Fiquei ali parado, observando as luzes da cidade, me perguntando se ela moraria mesmo naquele condomínio ou se estava só visitando alguém. A partir daquele dia, comecei a prestar atenção no horário dela. Nas aulas seguintes, a imagem dela continuava me aparecendo entre uma equação e outra. Júlia percebeu. Você anda no mundo da lua, Henrique? É por causa de alguém? Eu neguei, desconversando. Mas no fim do expediente, saí correndo para o ponto. Cheguei um pouco adiantado propositalmente. O céu estava começando a nublar. O vento levantava lixo da calçada, cheiro de chuva prometida. O ônibus chegou. Ao subir, escutei o som do cartão de transporte sendo passado logo atrás de mim. Era ela. Senti o perfume de novo. Aquele mesmo cheiro amadeirado. Ela se sentou, alguns assentos à frente, no lado oposto. Eu me acomodei tentando parecer natural, mas meu coração estava acelerado, sem motivo. Observei discretamente. A aliança brilhava quando ela segurava a barra de ferro. O lenço no pescoço estava perfeitamente ajeitado. Tudo nela parecia no lugar. Em um momento, nossos olhares quase se encontraram no reflexo do vidro. Ela olhava pela janela. Eu olhava para ela. Desviei quando achei que ela podia ter notado. O ônibus balançava. Nossos corpos se inclinavam sutilmente na mesma direção. Quando chegamos no ponto, ela desceu primeiro. Eu fiquei alguns segundos a mais, pegando a mochila devagar, só para poder observá-la de longe. Ela caminhou até a mesma portaria. O porteiro a cumprimentou pelo nome, mas eu estava longe demais para ouvir. Peguei a bicicleta e pedalei devagar, fingindo não olhar. Mas acompanhei com o canto dos olhos o caminho dela até desaparecer atrás do portão automático. A partir daquele dia, o caminho até em casa nunca mais foi só um caminho. Era sexta-feira. O céu estava carregado e eu tinha esquecido o guarda-chuva. No fim das aulas, os alunos saíram correndo, ansiosos por causa da chuva que ameaçava cair. Júlia insistiu de novo pro bar. Vem com a gente, Henrique. Tá parecendo casado com essa linha de ônibus. Usei a desculpa da chuva e saí. No caminho até o ponto, as primeiras gotas começaram a cair. Cheguei meio molhado, me espremendo com outros passageiros debaixo da cobertura. O ônibus chegou lotado. Foi difícil entrar. Empurra, empurra. Cheiro de gente molhada, ar pesado. Consegui me posicionar de pé, segurando no corrimão quando senti aquele perfume familiar. Virei o rosto. Ela estava ali, igualmente sem guarda-chuva, com o cabelo levemente úmido. A lotação piorou em poucos pontos. As pessoas foram empurradas para o fundo. Acabei ficando a poucos centímetros dela. Tentei manter distância respeitosa, mas era impossível. Numa freada mais brusca, ela foi jogada contra mim. O ombro dela tocou o meu peito. Senti o calor do corpo dela através da roupa molhada.
Outros passageiros reclamaram alto. O barulho ao redor criava um caos. Foi nesse instante que ela se inclinou discretamente, sem me encarar, e sussurrou no meu ouvido. Faz de conta que a gente se conhece. Eu congelei. Não sabia se tinha entendido direito. Senti o hálito morno dela. O perfume estava mais forte por causa da chuva. O ônibus continuou balançando. Meu coração martelava no peito. A voz dela ecoava na minha cabeça. Eu não sabia ainda, mas aquilo não era um pedido qualquer. Era um convite para entrar numa história que não tinha volta. Demorei alguns segundos para processar. Meu coração acelerado, as mãos suando no corrimão. A consciência de que qualquer resposta poderia ser interpretada de 1000 formas. Respondi em voz baixa, quase no mesmo tom de sussurro. Quão bem a gente se conhece. Ela deu um meio sorriso, ainda olhando para frente, como se nada tivesse acontecido. Bem o suficiente para ninguém achar estranho te ver comigo sempre neste horário. O ônibus chacoalhou de novo. Corpos se empurravam. Foi aí que ela soltou naturalmente. Relaxa, Henrique. Meu nome. Ela sabia meu nome. Eu fiquei em choque. Como? Ela deve ter sentido minha atenção porque continuou, com frases cortadas pela movimentação ao redor. Te vejo quase todo dia há semanas. Ouvi alguém do cursinho te chamando no ponto. Fez uma pausa. Preciso que pareça que não ando sozinha. Não entendi completamente, mas entendi o suficiente. Alguém podia estar observando. E era melhor que eu agisse como se já a conhecesse bem. Começamos a criar rapidamente uma história oficial. Onde nos conhecemos? Há quanto tempo? O que sabíamos um do outro? Eu sugeri que podíamos ter nos encontrado no ponto, que conversávamos às vezes, que trabalhávamos na mesma região. Ela concordou com um aceno. A tensão de fazer aquilo em público era absurda. Pessoas empurrando, barulho ambiente. Mas nós dois estávamos criando uma bolha de intimidade no meio do caos. O ônibus se aproximou do ponto em comum. Descemos juntos pela primeira vez, mas não caminhamos lado a lado. Mantivemos uma pequena distância. Antes de ela se afastar em direção ao condomínio, lançou um olhar rápido por cima do ombro, como se checasse se eu tinha entendido o papel. Naquela noite, voltar para casa era quase como voltar de uma peça de teatro em que eu tinha esquecido que estava atuando. Eu não consegui dormir. Fiquei revivendo cada frase dita no ônibus, especialmente o momento em que ela disse meu nome. Tentei preparar algo para comer, mas me distraí. Deixei a água ferver demais. Minha cabeça estava longe. Me lembrei da Raquel, da última discussão que tivemos, sobre dinheiro e falta de ambição, sobre como ela achava que eu nunca ia sair do lugar. Balancei a cabeça, tentando afastar a lembrança. Fui até a janela. Observei ao longe os ônibus chegando e saindo do ponto final. Imaginei em qual deles ela estaria. Decidi, ali mesmo, que no dia seguinte ia sair uns minutos mais cedo do cursinho, para garantir que pegasse o mesmo ônibus. Reconhecia a própria expectativa e sabia que não era bom sinal. Quando me deitei, não consegui desligar a cabeça. Fiquei pensando na diferença de idade, no status social, no casamento dela, nos limites morais que eu deveria ter. Mas já era tarde demais. Já me via no dia seguinte, subindo no ônibus e procurando por ela com os olhos. A partir daquele momento, eu não estava só indo trabalhar. Estava indo encontrá-la, mesmo sem ter prometido nada a ninguém. Tarde seguinte. Saí alguns minutos antes do expediente, mentindo para o coordenador que precisava resolver um problema no banco. Júlia percebeu que eu estava me arrumando com mais pressa. É um encontro, Henrique? Neguei, constrangido. No percurso até o ponto, reparei nos detalhes do caminho que nunca tinha notado. A banca de jornal, o bar da esquina, o camelô. Eu estava mais desperto. Cheguei no ponto alguns minutos antes do costume. O ônibus atrasou um pouco. Eu me impacientei. Imaginei se ela viria.
Quando o ônibus enfim entrou na rua, observei pela janela. Entre as pessoas na calçada, Lígia caminhava em direção à porta. Mesma bolsa, lenço diferente. Ao subir, o som do cartão dela apitando na catraca já ativava em mim uma memória sensorial. Ela me viu e, com naturalidade, se aproximou do lugar onde eu estava sentado. Nos acomodamos próximos, como se fosse algo rotineiro. Ela perguntou em voz baixa: "Como foi o dia no cursinho?" Como se fôssemos conhecidos mesmo. Respondi algo vago, e juntos fomos construindo detalhes da nossa história oficial, onde supostamente nos conhecemos. Há quanto tempo nos falávamos? O que sabíamos um do outro? Foi aí que ela revelou. Casada. O marido viajava muito. Por questões de segurança, preferia às vezes voltar de ônibus e não de carro de aplicativo. Não entrou em detalhes, mas vi a forma como mexia na aliança quando mencionava o marido. Como se fosse um peso. Ninguém no ônibus prestava atenção direta em nós, mas eu sentia como se todos pudessem ouvir. Ao descermos, andamos alguns passos na mesma direção, mantendo uma distância sutil. Eu segui para a bicicleta. Ela seguiu para o condomínio. Antes de entrar, ela olhou rapidamente para a guarita, como se certificasse de algo. Depois lançou um breve olhar para mim. Apenas com os olhos, sem virar o rosto totalmente. Naquele dia, a história oficial ganhou vida própria. Nas 2 semanas seguintes, os encontros se tornaram quase diários. No dia seguinte, 2 dias depois, na sexta daquela mesma semana. Cada dia tinha um pequeno detalhe novo. Uma piada que fazíamos sobre um passageiro mal-humorado, um comentário sobre o clima, uma observação sobre um vendedor ambulante que entrava para vender balas. Aos poucos, viramos parceiros silenciosos de viagem. Escolhíamos instintivamente o mesmo lado do ônibus. Ajustávamos o corpo para caber melhor no espaço apertado. Compartilhávamos olhares de cumplicidade quando algo engraçado acontecia. Ela perguntou mais sobre minha vida. Onde eu morava. Se morava sozinho. Há quanto tempo dava aulas. Respondi com honestidade, mas omitindo as partes mais doloridas. Ela revelou fragmentos da rotina dela. Reuniões, eventos sociais, obrigação de estar sempre apresentável, a sensação de vitrine. Nada ainda sobre solidão profunda. Mas eu sentia. Do ônibus, eu via o portão do condomínio se abrindo para carros importados. Ela e eu entrávamos por portas diferentes da mesma noite. Seu Ademar, o motorista, começou a notar que nós dois sempre subíamos no mesmo ponto e descíamos quase juntos. Levantou uma sobrancelha, mas sem julgamento. Em um dia específico dessa rotina, o ônibus balançou mais forte numa curva. Nossos ombros se tocaram. Nenhum dos dois se afastou imediatamente. Fingi que não percebi. Mas foi a primeira vez que o corpo dela ficou assim, esquecido no meu, por alguns segundos a mais do que o socialmente aceitável. Segunda-feira. Eu estava no cursinho, corrigindo provas na sala dos professores. Mas minha mente estava na viagem de ônibus da tarde. Júlia entrou reclamando do fim de semana cansativo e reparou que eu sorria sozinho, mexendo na caneta. Quem é ela? Desconversei. Mas acabei deixando escapar que andava pegando o mesmo ônibus com uma pessoa interessante. Júlia riu. Romances de ônibus sempre dão errado, Henrique. Plantou a ideia de risco. Fui pro quadro dar aula, mas perdi o fio da explicação por imaginar como seria o encontro daquele dia. Me senti culpado por estar menos presente para os alunos. No fim do expediente, quase me atrasei por causa de um aluno que pediu ajuda extra. Corri até o ponto. No ônibus, finalmente a vi, já sentada. Ao me aproximar, depois de uma saudação discreta, ela comentou: "Você parece cansado. Deve ser difícil lidar com um adolescente o dia inteiro." Trocamos confidências leves. Sobre trabalho, sobre expectativas, ela sobre as cobranças de imagem. Eu sobre a pressão de dar certo num emprego que pagava pouco. Ela citou casualmente uma viagem que tinha feito. Eu mencionei que nunca tinha saído do estado. A diferença de classe ficou mais clara naquele momento.
Mas o encanto não era só físico. Havia uma sensação de sermos dois deslocados em nossos próprios ambientes. Ao descermos, fiquei na esquina da bicicleta. Em vez de ir direto para casa, olhei mais demoradamente para o caminho dela até o condomínio. Quanto mais eu conhecia o mundo dela de ouvir, mais distante o próprio mundo me parecia. Fim de tarde chuvoso novamente. Alguns dias depois. Naquele dia, o ônibus parecia mais cheio e mais pesado que de costume. Ao subir, percebi que não havia lugar para sentar. Fiquei de pé perto dela, que segurava o corrimão com uma das mãos e o celular com a outra. O motorista precisou frear bruscamente. Um carro cortou a frente. A freada jogou Lígia contra mim com força. A mão dela agarrou o meu braço. Os corpos se comprimiram. Senti o perfume, o calor da pele, a textura do tecido da roupa dela. Ela segurou meu braço alguns segundos depois de o ônibus já ter estabilizado. Como se ainda estivesse buscando apoio. Quando percebeu, soltou lentamente. Pediu desculpas num sussurro, mas com um olhar que revelava que aquele contato não tinha sido indiferente. A partir dali, a conversa mudou de tom. Ela, talvez se sentindo vulnerável, abriu mais uma fresta sobre sua vida. É estranho. A gente pode estar sempre segura demais e, ao mesmo tempo, profundamente só. Contei que tinha terminado um relacionamento há cerca de 1 ano, que desde então evitava me envolver. Não entrei em muitos detalhes, mas fui honesto quanto à solidão. A conversa não foi melodramática. Era feita de frases curtas, interrompidas pela dinâmica do ônibus, mas carregava peso emocional. Enquanto o ônibus se aproximava do ponto, houve um silêncio confortável entre nós, ainda marcado pelo toque. Naquele dia, a linha entre encenação e verdade começou a borrar pela primeira vez. Chuva forte, quase temporal. No dia seguinte, a chuva não deu descanso. O ônibus chegou ao nosso ponto. Como a chuva estava muito forte, muitos decidiram descer um ponto antes, onde havia uma marquise grande. Lígia se levantou e perguntou em tom prático: "Você não quer descer aqui também? Para não se encharcar." Descemos juntos. Pela primeira vez com uma decisão conjunta. Corremos até a marquise, rindo sem graça por estarmos molhados. Sob a marquise, com o barulho da chuva abafando a cidade, tivemos a primeira conversa realmente íntima. Ela falou sobre o casamento com Rogério, sem entrar em detalhes de brigas, mas dizendo que se sentia decoração de evento, não esposa. Houve um momento de silêncio. Foi aí que ela confessou: "Eu só comecei a pegar essa linha com frequência, depois de notar como você observava as pessoas sem julgar. Fiquei curiosa. E, de certa forma, me senti protegida pelo simples fato de você estar ali." Fiquei surpreso. Descobri que, de certo modo, tinha sido escolhido por ela. Isso invertia tudo. Eu não era apenas um espectador. Conversamos também sobre medo. Medo de julgamentos, de fofocas, de dar motivo para desconfiança. Ela não citou diretamente o marido como ameaça concreta, mas sugeriu que havia gente que gosta de controlar tudo. A tensão física se fez presente de forma contida. Ela ajeitou o lenço no pescoço. Eu segurei a ponta para não cair. Nossos dedos se tocaram rapidamente. Não houve beijo. Só ele tirando um fio de cabelo molhado que caiu no rosto dela. Sem exagero. Quando a chuva diminuiu um pouco, retomamos o caminho. Ela precisava seguir para o condomínio. Eu precisava pegar a bicicleta. Antes de nos separarmos, ela tocou de leve na minha testa com as pontas dos dedos. "Se cuida, professor." Aquele gesto simples ficou queimando na minha pele a noite inteira. Tarde mais seca, céu limpo. Depois da marquise, tudo entre nós parecia ainda mais silenciosamente cúmplice. Se passaram alguns dias com encontros normais, mas sempre com a lembrança daquela conversa pairando no ar. Naquele dia específico, o ônibus estava menos cheio. Conseguimos sentar lado a lado.
como dois conhecidos de rotina. A viagem foi tranquila. Conversamos sobre coisas banais, um filme que passou na TV, uma notícia do dia, algum comentário sobre meus alunos. Ao descermos no mesmo ponto, a chuva não ameaçava. O clima estava mais leve. Caminhamos alguns metros na mesma calçada, mantendo uma distância socialmente aceitável. Mas claramente em conversa. Foi aí que vi o carro. Diminuiu a velocidade ao passar por nós. Uma mulher dirigindo. Olhar pesado sobre a gente. Lígia percebeu também. O sorriso dela morreu um pouco. O carro seguiu. Mas a tensão ficou. É uma vizinha. Fala demais. Tentou diminuir. Mas o incômodo era visível. Nos despedimos mais rapidamente do que o habitual. Ela entrou no condomínio com uma postura mais rígida, como se recompusesse para uma plateia. De longe, observei a mulher do carro descendo mais à frente. Ela entrou no mesmo condomínio. Entendi naquele momento que o mundo de Lígia era um lugar onde nada passava despercebido. E que talvez o simples fato de andar ao meu lado já fosse demais. Aquela foi uma cena que eu só conheci depois, pelas palavras dela no ônibus. Mas ao narrar, consigo ver como se estivesse lá. Manhã de sábado no salão de beleza do bairro Nobre. Paula estava fazendo as unhas quando Lígia chegou para ajeitar o cabelo. O ambiente tinha cheiro de produtos químicos e café fresco, som de secadores e risadas. As duas trocaram cumprimentos. Depois de alguns comentários genéricos, Paula soltou. Te vi saindo do ônibus com um rapaz novo outro dia? É bom tomar cuidado. O povo do condomínio fala de tudo. Lígia se fez de desentendida. Disse que era apenas um conhecido do trajeto. Nada demais. Por dentro, sentiu o nó na garganta. Paula insistiu de forma sutil. O Rogério sabe que você anda de ônibus nesses horários perigosos? No dia seguinte, no ônibus, Lígia me contou parte disso. Falou do salão, da vizinha fofoqueira, do incômodo. Não entrou em detalhes sobre o marido ainda, mas senti a tensão aumentar. Pela primeira vez, senti um medo real por ela, e um pouco de culpa, mesmo não tendo, tecnicamente, feito nada demais. Ela me contou também sobre aquela noite. Na sala de estar bem decorada, Rogério e ela jantaram em silêncio. A TV ligada em um noticiário no fundo. Rogério, sem tirar os olhos do prato. Ouvi dizer que você anda voltando de ônibus sozinha. Isso é realmente necessário? A gente tem carro, motorista, dinheiro para aplicativo. O tom não era gritante, mas carregado de controle e desconfiança. Me preocupo com sua segurança. Não tem mais ninguém por lá que eu precise conhecer? Lígia tentou minimizar. Disse que pegava o ônibus poucas vezes, que era mais prático em certos horários. Mas sentiu que ele estava sondando algum detalhe. No dia seguinte, na viagem comigo, ela estava mais tensa. Respondia com frases curtas, observava mais o entorno, reparava se alguém conhecido estava no ônibus. Ele fez perguntas. Acho melhor a gente evitar caminhar junto depois de descer. Talvez seja melhor parecer que nos conhecemos menos. Senti um misto de frustração e compreensão. Comecei a perceber o risco de estar interferindo na dinâmica de um casamento que, por mais frio que fosse, ainda era um casamento. Ao descermos naquele dia, seguimos em direções mais separadas do que nunca. Ela quase atravessou a rua sem olhar para trás. Aquela breve distância na calçada parecia maior do que qualquer quilômetro do trajeto do ônibus. 2 dias depois. No dia anterior, ela não tinha pegado o ônibus naquele horário. Já me deixou inquieto. Ao subir no ônibus novamente, procurei por ela. Estava lá. Mas algo estava diferente. Sentada num banco mais à frente. Sozinha, olhando para o celular. Quando subi, ela notou. Mas fingiu não notar. Me aproximei com cuidado. Cumprimentei baixo. Ela respondeu de forma fria, sem sorriso.
Durante a viagem, não puxou assunto. Quando tentei, ela respondeu de forma neutra e distante. Perguntei, ainda em sussurro, se tinha acontecido alguma coisa. Ela respirou fundo. Talvez a gente tenha exagerado na brincadeira. Ele anda mais atento. As pessoas reparam demais. Evitou detalhes, mas deixou claro que precisava voltar a ser só passageira. A palavra brincadeira doeu mais do que deveria. O clima no ônibus era de ruptura silenciosa. O barulho externo contrastava com o vazio entre nós. Ao nos aproximarmos do ponto, ela se levantou antes da hora. Desceu sem me esperar. Caminhou rápido até o condomínio. Fiquei alguns passos atrás, sem coragem de alcançá-la. Naquela mesma noite, decidi passar de bicicleta em frente ao condomínio, fingindo que era apenas o caminho de sempre. De cima da bicicleta, vi um carro parado na portaria. Um homem mais velho. Terno. Postura rígida. Falava de maneira ríspida com o porteiro. Apontava para a rua de onde vinha o ônibus. Não ouvi o diálogo todo, mas era claro que se tratava de horários, segurança e quem anda por ali. Rogério. Naquele momento entendi. Tínhamos mexido em algo mais perigoso do que imaginávamos. Nos 3 dias seguintes, o banco do ônibus onde eu me acostumei a vê-la ficou vazio. Mostrei a rotina nesses 3 dias. Subi no ônibus. Procurei por ela. Encontrei apenas desconhecidos. Em cada dia, um pequeno detalhe reforçava a ausência. O lugar perto da janela livre. O motorista olhando pelo retrovisor. Como se também sentisse falta da passageira elegante. A falta do perfume. No trabalho, Júlia notou que eu estava ainda mais disperso. Tentou conversar sobre sair, sobre oportunidades de dar aula em outro lugar. Mas eu parecia sempre apressado para o horário do ônibus, mesmo sem saber mais o que esperar encontrar. Em casa, tentei me ocupar com séries, leituras de provas, mas acabava indo para a janela observar o movimento da rua. Uma noite, fui intencionalmente até mais perto do condomínio, fingindo pedalar sem rumo. Vi Paula chegando com sacolas, outras moradoras entrando, mas não vi Lígia. Imaginei o que podia estar acontecendo lá dentro. Discussões, silêncio, rotina obrigatória. Não havia cenas explícitas, apenas suposições. A obsessão silenciosa crescia, mas me coloquei limites. Não tentei entrar no condomínio. Não tentei descobrir o apartamento. Só circulava pelas bordas daquele mundo. Em mais uma noite sem sinal dela, voltei para casa. Deixei a bicicleta encostada no corredor. Antes de dormir, pensei se tudo aquilo não tinha sido só um delírio de algumas semanas. Não sabia ainda que ela tinha deixado algo para trás. Exatamente onde a história começou. Segunda-feira seguinte. Acordei antes do despertador, com sensação de ressaca emocional. A segunda-feira no trabalho foi especialmente arrastada. Os alunos pareciam mais distraídos, as perguntas mais repetitivas, e eu mais impaciente comigo mesmo. Júlia me chamou para tomar um café na cantina. Tentou, com jeito, arrancar a verdade sobre o que estava me deixando assim. Não revelei tudo, mas admiti que acostumei com uma rotina que mudou de repente. Ela aconselhou: não se apegue a coisas que não dependem só de você. Isso me fez pensar ainda mais em Lígia e no casamento dela. Ao fim do dia, pensei em não pegar o mesmo ônibus, mas acabei indo para o ponto por força do hábito. No ônibus, mais uma vez, ela não estava. Me sentei no lugar de sempre. Percebi como aquele lugar agora parecia grande demais. Revisitei mentalmente cada momento vivido com ela. Da primeira vez que a vi até a última vez em que ela me tratou com frieza. Já em casa, sentado na cama, admiti. Já tinha passado do ponto em que aquilo era apenas uma distração de fim de tarde. Mesmo sem vê-la, ela ainda ocupava todos os espaços do meu dia. No dia seguinte, quase decidi ir a pé para casa para evitar o ônibus, mas acabei indo até o ponto, dizendo a mim mesmo que era só mais um dia normal.
Subi no ônibus sem muita esperança de encontrá-la. A linha estava relativamente vazia naquele horário. Me sentei no banco onde, muitas vezes, os dois sentamos juntos. Ao me acomodar, senti algo macio encostando na minha perna. Um lenço de tecido fino, dobrado, cor discreta, textura suave, marca de perfume familiar. Reconheci imediatamente. Era de Lígia. Já tinha visto no pescoço dela. Ao abrir o lenço, encontrei um pequeno papel dobrado. A mão tremeu enquanto desdobrava. No bilhete estava escrito, com a letra dela: "Se ainda quiser fingir que me conhece, amanhã, mesmo horário." Não havia assinatura, mas não precisava. Olhei em volta, tentando entender quando ela poderia ter deixado aquilo ali. Talvez em outro horário, talvez no dia anterior, calculando que eu me sentaria naquele lugar. Senti alívio, culpa, excitação, medo. Me perguntei o que tinha acontecido nesse meio tempo. Por que ela sumiu? Por que agora estava chamando? Guardei o lenço e o bilhete com cuidado na mochila, sentindo o perfume subir. Ao descer do ônibus naquela mesma noite, não fui direto para casa. Caminhei um pouco sem rumo, segurando a alça da mochila com força, repetindo a frase do bilhete na cabeça. Naquele instante, sabia que não tinha forças para ignorar aquele convite. Manhã do dia seguinte. Acordei antes do horário, a mente girando em torno do amanhã mesmo horário, que agora era hoje. Encarei o bilhete ao lado do prato de café. O lenço dobrado cuidadosamente. Cheirei de novo, conferindo se era real. No trabalho, estava mais ansioso do que nunca. Troquei o horário de uma aula com outro professor para garantir que poderia pegar o ônibus exatamente naquele horário. Júlia percebeu a inquietação. Não contei o conteúdo do bilhete, mas admiti que precisava estar num lugar específico na hora certa. Ao longo do dia, tive pequenas fantasias sobre o reencontro. Imaginei como ela ia estar. Se viria sozinha. Se usaria a aliança. No fim da tarde, me arrumei com mais cuidado. Troquei de camisa no banheiro do cursinho. Passei a mão no cabelo. Olhei para o próprio reflexo. Não me reconheci totalmente. Saí alguns minutos mais cedo. A sensação era de estar indo para um encontro clandestino, ainda que na prática fosse só uma viagem de ônibus. Cheguei ao ponto alguns minutos antes do habitual. O céu começando a escurecer. Olhei para o relógio. Ainda faltavam alguns minutos para o horário em que ela prometeu aparecer. Pela primeira vez, tinha mais medo de vê-la do que de não vê-la. O ônibus se aproximou. Observei cada rosto que descia e subia. O coração acelerado. Entrei no ônibus. Olhei corredor adentro. Por alguns segundos, não a vi. Senti o chão sumir. Quando já estava quase me convencendo de que ela não viria, percebi. Lá no fundo, Lígia sentada perto da janela, sem olhar para a porta, como se estivesse respirando fundo. Caminhei até ela, devagar. Antes de dizer qualquer coisa, notei o detalhe que mudava tudo. A mão esquerda dela, apoiada na bolsa, estava sem a aliança. O impacto foi forte. Não sabia se ela tinha tirado só para aquele trajeto, se era algo permanente. Não tinha respostas, só a imagem daquela ausência. Me sentei ao lado dela. Por alguns segundos, ficamos em silêncio, sentindo o balanço do ônibus. Ela começou. "Você veio", respondi. Não tinha como não vir. Aos poucos, ela contou, com frases econômicas, que os últimos dias tinham sido difíceis, que houve discussões pesadas com Rogério sobre horários, rotina e companheiros de ônibus. Não detalhou, mas deu a entender que precisou se afastar para acalmar a situação. Não disse explicitamente que estava se separando. Apenas comentou que passou alguns dias na casa de uma irmã, sem trocar muitas palavras com o marido. Sobre a aliança, disse apenas: "Hoje eu não quis usar", deixando em aberto se isso seria definitivo. O clima no ônibus era denso, mas havia um alívio silencioso pelo reencontro. Nos permitimos ficar ombro a ombro, como antes. Ao nos aproximarmos do ponto, nenhum dos dois se apressou em se levantar.
Descemos juntos. Caminhamos um pouco na mesma calçada, sem falar. Antes de nos separarmos, ela olhou para o lenço que estava agora no meu bolso. Guarda bem. Às vezes é tudo que a gente tem para lembrar que não foi só imaginação. Vi ela entrar no condomínio sem a aliança, mas sem qualquer garantia sobre o futuro. No dia seguinte ao reencontro, estava novamente no cursinho, mas com um humor diferente. Não exatamente feliz, mas menos anestesiado. Júlia percebeu que eu parecia mais leve. Insistiu para que eu contasse o que estava acontecendo. Sorri e disse apenas que as coisas estão se ajeitando na minha cabeça. À tarde, no ônibus, eu e Lígia repetimos o reencontro, agora com menos tensão inicial. Sentamos juntos, num ponto do ônibus de onde conseguíamos ver a rua e quem subia. Conversamos sobre a necessidade de termos cuidado. Ela propôs um novo acordo. Nada de andar juntos depois de descer. Nada de gestos que parecessem íntimos demais em público. Nada de mensagens fora daquele espaço. Definimos que o ônibus seria o mundo da gente. A bolha onde podíamos ser quem éramos um com o outro. Sem promessas. Sem planos grandiosos. Sem rótulos. Aceitei. Mas senti a sensação ambígua. Alívio por ainda tê-la na vida. Dor por não poder ir além. Durante essa conversa, quase fomos flagrados. Um colega de trabalho meu subiu no ônibus, me cumprimentou, perguntou quem era ela. Respondi de maneira natural, apresentando-a pelo nome. Apresentação rápida, neutra. Ela colaborou com um sorriso contido. Depois que o colega desceu, comentamos sobre como qualquer descuido podia revelar mais do que queríamos. Ao final do trajeto, descemos em momentos ligeiramente diferentes. Ela primeiro, depois eu, respeitando o acordo recém-criado. A partir dali, o ônibus deixou de ser apenas o cenário do acaso. Virou o lugar onde escolhemos nos encontrar. Nas semanas seguintes, nossa história ficou presa entre duas paradas de ônibus. Algumas viagens em que falávamos sobre coisas do dia a dia, sem nunca mencionar diretamente o que sentíamos. Numa dessas viagens, ela contou sobre compromissos sociais que continuava tendo com Rogério, jantares, eventos, deixando claro que a vida oficial dela não tinha acabado. Noutra, falei de uma oportunidade de dar aulas particulares para ganhar mais, mas temia mudar o horário e perder o encontro fixo com ela. Pequenos gestos de carinho discretos aconteciam. Um momento em que o ônibus sacudiu e ela segurou meu braço de novo. Outro em que ajeitei o lenço dela sem encostar demais. A sensação de vida paralela era forte. Eu tinha o mundo do cursinho e o mundo do ônibus. Ela tinha a casa com Rogério e o mundo do ônibus. Houve um momento de quase beijo. Sob o disfarce de comentar algo ao meu ouvido, ela chegou perto o suficiente para os lábios quase se tocarem, mas alguém passou apertado ao lado, interrompendo o instante. Rimos baixinho, nervosos. O momento passou. Não houve sexo, nem beijos demorados. Tudo se manteve na zona de toques sutis e proximidades perigosas. Numa noite, ao descer do ônibus, me afastei antes do ponto habitual, só para vê-la de um ângulo diferente, atravessando a rua. Às vezes, bastava ver a silhueta dela se afastando para sentir que o dia inteiro tinha valido a pena. Um dia de semana qualquer. Mas que eu pressenti que seria diferente. Acordei com uma leve sensação de fim, sem um motivo concreto. No cursinho, as coisas começaram a mudar. O coordenador falou em reorganizar horários e turmas, o que podia afetar o horário que eu sempre pegava o ônibus. Senti a pressão de aceitar a mudança para ganhar um pouco mais. Compartilhei essa possibilidade com Lígia no ônibus. Ela ouviu em silêncio. Você aceitaria perder esse horário? Não respondi diretamente. Disse apenas que não sabia ainda. A conversa mudou de tom. Pela primeira vez, falamos sobre o que faríamos se um dia não pudéssemos mais nos encontrar ali.
Não quero prometer nada que não possa cumprir. Não sei como vai estar o casamento, a vida, as obrigações, mas não consigo imaginar voltar a ser invisível. Tivemos a conversa mais honesta da história. Admitimos a importância que um tinha na rotina do outro, sem usar a palavra amor, sem planos de separação. Em determinado momento, ela encostou a testa na minha. Um gesto de carinho silencioso, aproveitando que o ônibus estava mais vazio. Houve um beijo. Muito rápido, suave. Quase mais um encostar de lábios do que um beijo tradicional. Depois do gesto, voltamos a ficar sentados em silêncio, de mãos separadas, como se nada tivesse acontecido, mas sabendo que tudo tinha mudado. O ônibus chegou ao ponto. Ela se levantou primeiro. Fiquei sentado por alguns segundos, observando-a descer. Senti uma sensação estranha, de que, de alguma forma, aquele poderia ser o último dia em que tudo estaria no lugar. Na semana seguinte, os horários do cursinho mudaram. Tive que escolher entre ganhar um pouco mais e chegar tarde demais para aquele ônibus. Decidi aceitar os novos horários. Isso fez com que eu não pudesse mais garantir estar no mesmo ônibus todos os dias. A rotina mudou. Nas primeiras vezes em que tentei pegar o ônibus no novo horário, não a encontrei. Em outras, precisei ir de outro jeito. A frequência de encontros diminuiu drasticamente. Ainda assim, num dia específico, terminei a aula mais cedo por acaso. Um aluno faltou. Consegui pegar o velho ônibus no horário da gente. Ao subir, senti uma mistura de nostalgia e expectativa. Olhei corredor adentro. E a vi, sentada num banco perto da janela, como se nunca tivesse deixado de estar ali. Me aproximei. Sentei ao seu lado. Não falamos sobre o tempo que passamos sem nos ver. Apenas retomamos a conversa como se tivéssemos dado uma pausa. Falamos de coisas comuns, como sempre fizemos. Ela não estava com aliança. Mas também não falou sobre o marido, separação ou decisões definitivas, como se algumas respostas simplesmente não fossem dadas. O ônibus seguiu seu caminho, balançando. Num momento de silêncio, o veículo freou um pouco mais forte. Uma passageira se desequilibrou e encostou em mim por acidente. Pedindo desculpas, Lígia se inclinou. Apenas o suficiente para que eu ouvisse. E repetiu, quase como da primeira vez. Faz de conta que a gente se conhece? Sorri, sem responder de imediato. Eu só sei que, toda vez que o ônibus freia e alguém encosta em mim por acidente, eu ainda espero ouvir de novo. Faz de conta que a gente se conhece? Algumas pessoas a gente nunca conhece de verdade. E mesmo assim, nunca esquece.